E aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez, e o anime da vez é justamente Sword Art Online 3, Alicization, que por sinal deveria ter saído o vídeo ontem, mas como era véspera de Natal, todo mundo comemorando e tal, e muita coisa aqui acontecendo, acabei não fazendo, porque fazer coisa em dia de festa é tenso, né? E aí o que acontece é que eu estarei falando hoje, e por sinal o episódio foi bem interessante, a gente teve realmente uma aula do que é o mundo de Sword Art Online 3, onde a gente teve várias coisas explicadas nesse episódio. Então deixa de enrolar e vamos falar do que interessa, de como foi o episódio, do que aconteceu. Logo de início a gente vê aquela tão sonhada luta que eu tava esperando e saber como realmente iria ser a luta daquele cara que era muito forte versus os dois ali, o Eugel e o Kirito. E o que acontece é que a luta começa, ela tem assim um ritmo um pouco lento, até mesmo porque eles ficam combinando e fazendo algumas estratégias, que é um negocinho que eu não gosto quando tá na frente do inimigo e você fica parando para conversar. Eu não gosto disso, mas infelizmente isso aconteceu e também infelizmente a luta foi boa, porque realmente a animação sempre salva qualquer coisa nessa animação. Ele começa a utilizar um chicote, já que os personagens estavam concorrentes, para meio que se igualar ali na luta. Ele simplesmente acha que os personagens são super fraquinhos, mas aí o que acontece é que ele tem uma surpresa tal que faz ele ficar até um pouco chocado. A gente vê aí que cada um se machuca, até mesmo o Kirito consegue machucar esse personagem e ele fica olhando assim, caramba, o que estava acontecendo? O Eugel acaba lembrando quem ele é de verdade, aquele cara, de onde ele apareceu, de onde ele conhecia o nome desse personagem, do cara que era o guerreiro ali, e a gente acaba vendo que isso faz com que o personagem entre meio que em pânico, em bug ali, ele não sabe meio o que fazer. Que o Eugel chega, vai falar com o cara, começa a dizer algumas coisas sobre quem era o cara do passado, pelo menos que ele achava que o cara era, e aí justamente o cara começa a bugar, onde começa a sair um tipo de cristal, ou pelo menos como se fosse um tipo de sistema de dentro do cérebro do personagem, onde a gente vê que o Kirito simplesmente ele percebe isso e manda que o Eugel fale mais coisas sobre o passado do personagem, onde a gente acaba vendo que realmente se trata de uma lavagem cerebral, alguma coisa está fazendo com que ele esqueça quem era ele no passado. Chega outro cavaleiro, esse cavaleiro que chega é justamente um arqueiro, onde começa a jogar várias flechas, e aí não é possível justamente ajudar aquele cavaleiro que estava sendo controlado mentalmente, e eles têm que fugir. No que eles estão fugindo, acontece duas coisas. Uma pessoa, ela interage com eles, né, que é justamente a pessoa que parece que está dentro daquela torre lá gigantesca, que é justamente aquela menina de cabelo azulado, meio roxo assim, que ela justamente está entrando em contato com o Kirito várias vezes, onde ela começa a dizer o que ele tem que fazer para fugir daquela situação. Ele, seguindo as ordens dela, acaba encontrando uma nova personagem, que abre um portal para eles e os retira daquela situação ali. E aí é que começa justamente toda uma explicação sobre o mundo de Sword Art Online. E pelo menos ela traz conforto para todos eles. A gente vê que o Eugel e o Kirito ali chegam todo ferrado, né? Onde simplesmente ela vê que o Eugel tá todo molhado. Dá a possibilidade aí dele tomar banho, de se arrumar, se aquecer um pouco e descansar e até mesmo comer se ele quiser. Onde eles se separam nesse momento. No que isso acontece, essa personagem que se auto-intitula Cardinal Scale, que é justamente o nome referente ao que o Kirito bem conhece, que é aqueles administradores de sistema que tinha no Sword Art Online, do qual ela consegue tirar o Eugel daquela presença ali dos dois. Simplesmente ela começa a dizer algumas coisas que o Kirito bem conhece, sobre a administração, sobre os agentes externos e sobre as coisas relacionadas a um jogo mesmo virtual, que era aquilo que estava acontecendo ali. E aí é que a gente vê as histórias se rolando. O que acontece é que ela fala que tudo que existe naquele mundo é fictício, nada real realmente. Tudo foi criado pelo humano, e aí os Floodlight, eles simplesmente acham que aquelas coisas ali simplesmente são real, mas na verdade nada é real. Tudo foi criado e ele é explicado justamente isso para o Kirito. E o Kirito já sabia disso porque trabalhava no projeto. E aí ela começa a falar que ela justamente é trancada, ela não tem nenhum tipo de poder sobre aquele mundo, ela só pode controlar aquela biblioteca, mas aquela biblioteca só tem coisas falsas e algumas coisas úteis, não tão úteis. E a gente acaba vendo que ela começa a explicar toda a história do mundo, o que são os deuses e o que aconteceu naquele mundo em específico. Aquele mundo foi criado por 4 pessoas, como é falado justamente lá no exterior aí para a namorada do Kirito. Essas 4 pessoas seriam os deuses, pois eles ensinaram, eles criaram, eles começaram a aprimorar tudo dentro daquele mundo.
onde uma dessas pessoas justamente tinha um desejo mais egoísta e era ruim. Era um cara que simplesmente pensava no poder e nas coisas mais do ponto de vista individual. E a gente vê que ele é o que traz os descendentes, que seriam os poderosos e os ricos. Com essa tendência de querer ser sempre melhor, a gente acaba vendo que eles ficam realmente muito fortes. Onde até mesmo um dos senhores, os reis ali que estava vivendo naquela vila central, que já na verdade era uma vila, era bem fraquinha a cidade, a gente acaba vendo que ele tem uma filha. E esse fruto desse nascimento é justamente uma garota que seria o centro das atenções para todo esse mundo, pois ela molda o mundo da forma que ela quer. Você lembra muito bem que o personagem disse lá que ele queria justamente criar alguma forma de alterar o mundo, fazer com que algo aconteça para que justamente o mundo pudesse vir a ser ruim, pudesse vir a ter quebra de regra ou algo do tipo. Então é isso aí que acontece. Essa personagem nova que ela entra no jogo aí, que ela entra aí nesse mundo criado artificialmente, né, uma nova alma, a gente acaba vendo que ela simplesmente começa a estudar as artes sagradas, que seria justamente aquelas linhas de comandos de cura, de magias e tal. E aí a gente vê que ela vai aprendendo. No que ela vai aprendendo, ela esquece realmente a questão de pensar em coisas com mais sentimento e começa a pensar mais como a forma de controlar tudo. E aí a gente vê que até mesmo ela começa a matar um monte de animais, faz uma chacina só testando as magias neles, são cobaias mesmo. E com isso eu começo a pensar, realmente Sword Art Online 3 ele é o mais pesado de toda a franquia. Tendo em vista que aquela cena do estupro lá realmente aconteceu lá na Night Novel e teve que ser amenizada pra gente assistir, porque senão teria que ter um estupro ali pra gente ver. E aí a gente acaba vendo que depois dessas situações todas, essa criança acaba crescendo e começa a ser endeusada, onde ela tem ideia justamente de fazer aquela torre central para adoração aos deuses, que o povo já acreditava que tinha deuses e tal, e dizia que ela era filha de um deus, onde simplesmente ela ganhava tudo que ela queria. Essa torre foi crescendo, os anos foi passando, ela foi comandando aquele mundo ao bem entender dela, porque simplesmente ela tinha realmente poderes, ela podia fazer várias coisas porque as pessoas ficavam encantadíssimas com ela. E aí ela foi crescendo. No fim das contas a gente acaba vendo que ela quer chegar mais além. Ela tá bem velha, tá bem fraca, mas o que ela quer é simplesmente viver infinitamente e poder comandar todo aquele mundo. E aí é uma das coisas que fica interessante, porque simplesmente ela pega e acaba rejuvenescendo sua vida. Ela consegue entrar na linha de comando, que justamente é uma coisa que o Cardinal poderia acessar realmente, mas não ela, e ela consegue fazer isso. Onde justamente o Cardinal fala que isso poderia ter sido por influência externa. Com certeza, né? A gente sabe muito bem que eles queriam que acontecesse algumas coisas. E aí a gente acaba vendo que ela consegue entrar nas linhas de comando e conseguindo fazer isso, ela se rejuvenesce, vira imortal e consegue se fundir à linha de comando justamente do Cardinal. E aí o que acontece é que elas viram uma coisa só e ela deixa de ser humana e vira um outro ser, um ser que só existe naquele mundo. Então ela começa a pensar, a querer governar tudo aquilo e moldar conforme o seu desejo e a sua crença de perfeição. Então, acabando esse episódio, a gente vendo todas as informações que foram dadas, eu gostei pra caramba, a gente acaba pensando, quem é realmente que está ajudando o Kirito? Será que realmente essa pessoa que está ajudando o Kirito é essa garota, a garota que está controlando tudo? Ou simplesmente a garota que está ali presa seria a outra? Eu não estou muito bem lembrado, mas parece demais uma com a outra. Então estou bem curioso para saber como vai ser essa junção aí, se essas garotas são a mesma ou são garotas diferentes. Porque o cabelo realmente sempre muda um pouquinho, azulado, aí depois está roxo, eu não entendo muito bem. Vamos ver como é que vai acontecer, estou bem curioso para saber o final dessa história. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera!